devemos ou não subir ao monte para orar? Essa deve ou não deve ser a nossa prática? Qual a importância de se subir ao monte para orar a Deus? Ok? Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. É lamentável o que a gente ouviu nos últimos dias aí, uma mulher que foi abusada num monte por um suposto líder evangélico. Lamentável, uma situação sem palavras. E a verdade é que nada que nós dissermos agora vai amenizar o que aconteceu e a dor dessa mulher, dos seus familiares, dos seus entes queridos. Mas aí, depois desse fato, muitas perguntas têm chegado. É certo, não é certo orar no monte? Se ela estava no monte buscando a Deus, orando a Deus, por que Deus permitiu isso acontecer com ela? Querido, então vamos lá. Não posso dizer para você que é certo e nem que é errado, ok? Não há necessidade. Eu vou te dar aqui alguns dos motivos. Mas antes disso, eu sei que alguém vai dizer: Jesus é o nosso exemplo, e Jesus subia no monte para orar. Vamos lá. Primeiro, Jesus subiu no monte e ficou ali 40 dias antes de iniciar o seu ministério. Ele estava se preparando para iniciar o seu ministério. Mas onde foi que Jesus ensinou que se deve orar? Nos montes, ou subir aos montes para orar. E ao longo de todo o seu ministério, nós vamos ver algumas vezes, sim, Jesus subindo ao monte para orar. Sabe por quê? Como dizemos nós aqui os mineiros, é porque ele não tinha sossego. Você já leu nos evangelhos que aonde quer que Jesus chegava, a multidão se aglomerava? Onde quer que Jesus estava, rapidamente se formava uma multidão. Certa feita alguém quis segui-lo e ele falou assim: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça e repousar. Qualquer lugar que Jesus chegasse, ele seria recebido. Haveria uma casa, comida, uma cama para ele. É porque ele não tinha sossego aonde ele chegava. E todos que vieram até Jesus, todos que se aproximaram de Jesus para serem curados e libertos, ele curou e libertou, entende? Aonde é que Jesus ele tinha uma privacidade para manter ali o seu devocional com Deus, a sua conversa com o Pai? Ele subia ao monte, ok? A pergunta que eu te faço é, primeiro, aonde você viu na igreja primitiva, aonde você viu os apóstolos, depois que Cristo ressuscitou e subiu, aonde você vê dizer que eles subiam ao monte para orar, que a igreja subia ao monte para orar? Onde você ouve dizer que essa era uma prática dos cristãos, dos apóstolos? Entenderam? E Jesus estaria caindo em contradição consigo mesmo. No encontro dele com a mulher samaritana, a mulher diz assim: eu vejo que você é profeta. Os judeus, vocês judeus, dizem que é lá embaixo, em Jerusalém, no monte, no templo, o lugar que se deve orar. Nós, os samaritanos, dizemos que é aqui em cima, nos montes de Samaria. Jesus, aonde que é? Ele falou: nenhum nem o outro, nem no templo e nem nos montes. O verdadeiro adorador é aquele que adora em espírito e verdade. Onde ele estiver, ele vai adorar a Deus. Agora, outro ensinamento de Jesus: e tu, quando orares, entre no teu quarto, fecha a porta do seu quarto, e o Pai que está em secreto vai te ouvir. Está certo que este quarto pode simbolizar um monte de coisas, mas em momento nenhum ele falou: suba ao monte para orar. Você não vai ouvir Jesus dizer isso, nem os apóstolos praticarem isso, nem a igreja praticar isso, ok? Outro engano: será que se eu subir ao monte, a minha oração tem mais poder do que se eu não subir ao monte? Esse é o engano do evangelicalismo. Então eu oro, eu não recebo porque eu não subi ao monte. Você ora e recebe porque subiu ao monte? Deus entende que a sua oração é mais poderosa caso você suba ao monte? E Deus, se você subir ao monte, Ele tem mais poder para atender a sua oração? Caso você não suba, o poder dele diminui? Então não há nenhuma necessidade, nenhuma. Você sabia que Ezequias teve 15 anos de vida acrescentados a ele? Ele estava deitado na cama e orou deitado, só virou o rosto para a parede.
Você sabia que na inauguração da igreja, no dia de Pentecostes, estavam 120 pessoas reunidos numa sala, num cenáculo, sentados, clamando, buscando, sentados dentro de uma sala. E quer um milagre maior do que a inauguração da igreja? O dia de Pentecostes, eles não estavam no monte, ok? É errado subir ao monte? Não. Agora, tem necessidade? Também não. E no monte, querido, hoje em dia tem acontecido tantas atrocidades. Eu já ouvi falar não só de estupros, eu já ouvi falar de assaltos, de acidentes, de um monte de coisa, gente machucando, gente quebrando, entendeu? Um monte de coisa que acontece nos montes, tá joia? Então, errado é alguém afirmar que você tem que subir no monte. Errado é alguém afirmar que a igreja vai ao monte e você tem que ir. Errado é quando dizem que se for no monte, mais fácil de se receber o que você pede, o que você busca a Deus. O que eu posso pedir a Deus no monte que eu não posso pedir no meu quarto? Ok? Então, fazem os pedidos de oração e levam para os montes para clamar a Deus aquilo ali. Então, é errado? Não. Tem necessidade? Muito menos. A igreja praticava isso? Não. Os apóstolos praticavam? Também não. Isso foi ensinado ou exigido por Jesus e pelos apóstolos? Essas perguntas servem para esclarecer a sua dúvida? Fique com Deus.